Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gláucia Cordeiro e hoje eu vou dar uma dica previdenciária para você sobre processo administrativo. Então, o processo administrativo, ele tem toda uma formatação, tem todas umas fases de desenvolvimento do processo administrativo. Então, a gente tem a fase inicial, depois a gente tem a fase instrutória, temos a fase decisória e a fase recursal. Então, são esses os caminhos de percurso que a gente vai transcorrer para chegar, então, à finalidade do processo administrativo, que é o requerimento, né? A gente inicia, então, com o requerimento administrativo e vai, então, para a concessão desse benefício, né? Então, a fase inicial, basicamente, se inicia a partir do momento que o segurado agenda. Então, a partir do momento que ele agendou para ir até o INSS entregar essa documentação, é o primeiro passo, então, para que ele requer o seu benefício. Então, na data agendada, ele vai comparecer a uma agência da Previdência Social, materializando, assim, o seu pedido, o seu requerimento administrativo. Nessa fase inicial, nós temos que requerer as provas que a gente pretende demonstrar aquele direito. Então, trazer toda a documentação e outras provas que a gente pode pedir também. Então, a fase instrutória nada mais é do que a fase de juntar as provas e pedir as provas. Então, na fase instrutória, o que a gente pode pedir? Por exemplo, para provar uma união estável, a gente pode pedir uma justificação administrativa. Então, sim, na esfera administrativa, você consegue produzir uma prova testemunhal. Também pode produzir uma prova chamada pesquisa externa, prova essencial, em que um agente do INSS, um servidor público, ele vai até o local diligenciar para produzir essas provas. Então, a gente fica pensando, né, quando é que eu vou poder usar uma prova dessa, uma pesquisa externa ou uma justificação administrativa? Bom, a justificação administrativa, tranquilo, né? É levar as minhas testemunhas para trazer a verdade daqueles fatos. E a pesquisa externa, que está prevista lá no artigo 103 da IN 77? Ela se trata de uma diligência que o servidor vai fazer para demonstrar uma situação. Então, por exemplo, ir até uma empresa, né, para verificar uma situação, vamos supor, no caso de uma aposentadoria especial. No caso de se comprovar uma união estável, ir até o local onde as pessoas conviviam, para perguntar até para os vizinhos se aquela pessoa realmente era casada com a outra, ou vivia em união estável com a outra. Então, vejam que a pesquisa externa também vai ser um ponto específico aí de prova. Além disso, nós podemos pedir também outras provas, como oficiar um órgão, né? Principalmente quando é órgão público, a informação está com o órgão público, oficiar também uma outra entidade privada, não teria problema nenhum. Então, são tipos de prova que vão ajudar a instruir um processo para fins da concessão daquele benefício. E depois nós temos o quê? A fase decisória, que é o momento em que será decidido se será concedido ou não aquele benefício ao segurado. Então, nessa fase, o servidor ele vai ter que dar uma decisão fundamentada, trazendo os elementos para a sua concessão ou para o indeferimento daquele benefício, de forma a motivar a sua decisão. Enfim, se essa decisão ela não for favorável ao segurado, pode caber um recurso administrativo. E esse recurso administrativo ele tem um prazo legal, prazo de 30 dias. E a dúvida que sempre surge, né? Como enviar esse recurso? Atualmente, nós temos o agendamento. Então, o INSS, ele, por meio do telefone 135 ou por meio da internet, ele agenda esse benefício, né? Ele agenda esse recurso e, na data desse agendamento, ao comparecimento pessoal para protocolo desse recurso. Mas também é possível enviar por meio de AR, né, de uma carta registrada, com aviso de recebimento, enviar esse recurso dentro do prazo legal de 30 dias. Tudo bem? Então, duas opções para envio do recurso. Ou enviar pelo correio, ou então, com o agendamento na data prevista, protocolar esse recurso. Então, são duas formas de se apresentar esse recurso. Então, como é que a gente
sempre tem que pensar quais são os prazos que o INSS tem para decidir também, né? Se você tem que ingressar com pedido administrativo, qual é o prazo de resposta que o INSS tem para decidir alguma questão? Então, veja bem, o prazo legal são 30 dias, podendo prorrogar esse prazo por mais 30 dias. Então, vejam que só pode prorrogar se justificadamente ele fizer por escrito e especificar qual o motivo da necessidade de prorrogar esse prazo. Na prática, não é o que nós vemos, né? Na prática, perdura muito mais. Agora, se tiver alguma instrução durante o processo, esse prazo vai ser um pouquinho maior. Tudo bem? Então, em caso de produção de uma diligência, se você tiver que produzir uma prova, fazer uma justificação administrativa, ou produzir uma pesquisa externa, nesse caso, é impossível concluir os atos em 30 dias. Né? Então, pode ser um pouquinho mais alongado. Então, o prazo, 30 dias para o INSS responder, e o prazo para pagamento são 45 dias. Tá? Então, guarda essa diferença. Então, são 30 dias para prática do ato e 45 dias para o pagamento do benefício. E para o recurso, também são 30 dias. Então, quando eu interpus o recurso, o INSS também tem um prazo para contrarrazões, que também são 30 dias. Então, bom, a gente viu uma geral aqui do processo administrativo. Nós temos, então, a fase inicial, que vai ser startada aí pelo requerimento administrativo, que já se inicia com o agendamento. A fase instrutória, que é a fase própria para se provar. Então, eu vou trazer todos os elementos de prova aqui. Na fase decisória, eu tenho a decisão do INSS com os motivos que ensejaram o deferimento ou o indeferimento. E nós temos aqui na fase recursal o prazo, então, para demonstrar os nossos motivos para a reforma daquela decisão. O que é importante, então? Agora fica a última diquinha aí para vocês. Quando você for fazer um recurso administrativo, será que você pode juntar documentos novos na fase recursal? Então, fica aí a dica para você. Pode sim. Então, na fase recursal também é permitido juntar documentos novos. Então, se você tiver documentos novos, junte. A fundamentação está lá no artigo 537, no parágrafo 2º e 3º da IN 77. Então, é possível, sim, juntar documentos na fase recursal. Outro elemento importante, se você está trazendo novos elementos, você pode pedir, inclusive, abrindo uma preliminar no seu recurso, indicando que é possível que seja feita a reanálise daquela decisão com base nesses documentos novos. Então, se você der uma lida lá no artigo 539 da IN 77, o INSS, nessa fase de recurso, ele pode modificar a sua decisão de forma total ou até mesmo de forma parcial. Se ele reformar de forma total, ele concede o benefício. Se ele fizer de forma parcial ou indeferir, não fizer essa reanálise, ele tem que encaminhar esse recurso para a junta de recursos. Tá? Então, da decisão do INSS, cabe recurso para junta de recursos. Ok? Então, anota aí. Pode pedir a reanálise, então, se você juntar documentos novos ou se tiver alguma questão que não foi apreciada pelo INSS quando ele decidiu daquele benefício. Ok? Então, essa é a minha dica de hoje e eu volto com mais dicas para vocês. Tchau, tchau.